É o seguinte, é que, vê só, se eu pegar um ponto aqui entre essas duas cargas, eu vou ter a carga positiva apontando para fora dela, né, para longe dela, e a carga positiva apontando para ela, tá? Mas se eu quisesse representar todos os pontos que eu posso ter entre, certo? Ou melhor, a física, né, ela representa da seguinte forma, através de linhas chamadas linhas de campo, tá? Então, ó, é a forma, né, de representar todos os vetores campo elétrico existente entre as cargas. Então, a maneira que a física encontrou de representar todos os pontos, gente, todos os pontos que eu posso ter aqui entre essas duas cargas é através de linhas. Aí tem duas coisas interessantes para observar sobre essas linhas. Primeiro, as linhas sempre apontam para fora da carga positiva e sempre apontam para dentro, ou seja, na direção da carga negativa, tá? Aí, ó, quanto mais linhas, maior é a intensidade do campo. Então, esse campo aqui, tá? Ele tem uma quantidade de linha. Se eu aumento a quantidade de linhas desse campo aqui, quer dizer que esse campo ele é mais intenso, ele é maior. Então, quanto mais linhas a gente coloca, maior é o campo. E outra coisa, ó, se forem cargas de mesmo sinal, as linhas elas não vão se cruzar, elas vão estar uma se afastando da outra, tá? Por fim, nesse assunto de campo elétrico, a gente tem o campo elétrico uniforme, conhecido como céu, tá? Vocês vão ver que é mais fácil de trabalhar quando o campo elétrico ele é uniforme. Vamos lá. São duas placas, imaginem vocês, duas placas de metal, uma carregada positivamente e outra carregada negativamente. Essa aqui gera um campo, tá? E essa aqui também gera um campo. Como é que a gente representa o vetor campo elétrico nessa situação? Como a placa é positiva, então os vetores saem dela. Como essa placa aqui é negativa, então os vetores vão na direção dela. O que acontece se eu colocar uma carga de teste aqui, Q1, tá? E Q1 for positiva, certo? Para onde é que vai apontar o vetor campo elétrico? O vetor campo elétrico aqui, ele aponta na mesma direção, tá? De onde todos os outros vetores estão apontando. O vetor campo elétrico aqui aponta nesta direção, ok? Para onde aponta a força, tá? A força que está atuando aqui, como essa carga é positiva, ela vai se afastar dessa carga positiva. Então, o vetor força aqui, ele coincide com o vetor campo elétrico. Força e campo elétrico aqui, tá? Eles são coincidentes. Os dois apontam na mesma direção. Agora imaginem vocês se eu colocar aqui uma carga, tá? Negativa, certo? Quando a carga for negativa, vai acontecer o seguinte: o vetor campo elétrico aponta na direção dos outros vetores, certo? Mas a força aqui, ela vai ser contrária, tá? Então, vê só. Se a carga é positiva, campo e força apontam na mesma direção. Se a carga é negativa, campo aponta para um lado e a força aponta para o outro, tá? Ok? Então, campo acompanha os outros campos, sempre nessa direção. Mas aí, quando a gente vai falar de força, a força que esse campo está gerando, se a carga é positiva, a força vai na direção do campo. Se a carga é negativa, a força ela é contrária. Essa carga é negativa, então ela vai ser atraída por essa placa aqui, ó, que é positiva, tá? Para cálculo, gente, por que eu falei que no campo elétrico uniforme é mais fácil? Porque a distância é desprezível. Você não precisa usar aquela fórmula que tem distância elevada ao quadrado, tá? Por quê? Qualquer ponto que eu colocar aqui, o campo elétrico ele tem a mesma intensidade, tá? Então, eu não preciso me preocupar com a distância, tá? Então, a força elétrica é igual ao campo vezes a carga. Para encontrar o campo, só eu passar a carga para aqui dividindo a força, né? E aí a gente consegue encontrar o campo.
Ok? Então essa foi a última parte aí do nosso conteúdo. Vamos para os exemplos, tá?